Boa tarde! Nesse segmento, vamos à crônica libertária narrada por Lea Farr, Libertarianismo e o Existencialismo, por Guy Jin. A significação da vida humana representa um pilar basilar de grande parte da história filosófica do homem. Perguntamos o porquê e para que vivemos, sendo lançados ao mundo sem um mínimo de orientação externa ou condicionamento sobre o direcionamento das nossas ações. Apenas levados finamente por águas turbulentas e instáveis do instinto humano. Comemos, bebemos e nos reproduzimos, saciando a parte mais animal humana. Porém, com um acúmulo de riquezas, provocadas por fatores como a melhora nos meios de produção feitos pela poupança e a devida alocação de recursos, além das trocas voluntárias, saciamos por completo o basal nível das necessidades, abrindo caminho para novas perspectivas antes abafadas pela busca incessante de recursos para a subsistência. Com as mãos mais desocupadas e a mente com algum ócio, somos lançados direto ao redemoinho existencial universal. Olhamos com curiosidade para as nossas vidas, indagando qual o sentido de tudo isso. Preenchemos o vazio material e criamos o novo encalço da psique humana, a significação da vida. A filosofia abrangeu e desenvolveu muito essa área, em especial com as indagações existencialistas. Søren Kierkegaard, um existencialista dinamarquês, abordou a problemática e chegou à conclusão ambígua sobre a falta de sentido na vida humana e no absurdo a envolver toda a questão e o mundo. Ele abdicou ao terreno e encontrou significado na fé irracional em um Deus incompreensível, da mesma forma que Abraão ao atender o pedido de sacrificar o seu filho. Albert Camus, um filósofo absurdista francês, por outro lado, reconhece o mundo como sem sentido e advoga sobre a incapacidade do homem de reconhecer algum significado em todo esse caos. Porém, ao contrário de Kierkegaard, não foge do mundo, reconhecendo ser apenas mais um aspecto do absurdo, chamando os homens para se rebelar contra a falta de sentido e abraçá-la ao mesmo tempo com coragem, como sendo tudo que nos resta. Mas qual a relação entre esses filósofos e o libertarianismo? A busca de significado individual? O libertarianismo proclama a propriedade privada como princípio racional de lei. Um dos corolários desse princípio é a completa liberdade do indivíduo, se este não violar a propriedade privada alheia ao realizar as suas ações. Ambos os filósofos possuíam fardo igual, a existência, e souberam dar sentidos diferentes à mesma realidade. Devemos seguir o exemplo e saber significar as nossas vidas com racionalidade e com um completo respeito pela vida do próximo. O Estado é uma entidade a causar um completo desequilíbrio na balança natural da realidade humana. Ele nega a individualidade, doutrinando, agredindo e roubando a população para bancar um objetivo centralizado e organizado pelos membros de um partido ou grupo privilegiado com o acesso à máquina de coerção estatal. A historiadora Hannah Arendt, no livro As Origens do Totalitarismo, explora a questão dos movimentos nazistas e stalinistas, demonstrando ser pior a busca do sentido proclamado por um partido do que a própria sede de poder. Nazistas assassinavam milhões de maneira contraproducente, ergueram um nababesco maquinário da solução final em plena escassez de recursos durante a guerra, apenas com o intuito de impulsionar o objetivo final do partido, a eliminação dos judeus. Ou Stalin ordenando a construção de gulags ineficientes a tal ponto de sequer manterem a estrutura interna com sua produção feita à base de trabalho escravo. O governo totalitário, assim como qualquer outro, inculta no indivíduo sobre a sua custódia uma indizível quantidade de regras e ideologias com o único intuito de doutrinar o homem para fazer as ambições do Estado. Similarmente com a visão grega antiga, confundindo o bem-estar individual com o bem-estar da polis. Ambos, stalinistas e nazistas, acreditavam estarem fazendo parte de um movimento maior do que o próprio homem. Um movimento universal do qual apenas eram peças e que qualquer um que tentasse interromper este fluxo atemporal deveria ser eliminado, incutindo nos cidadãos a necessidade de participarem deste fluxo ou serem levados por ele e desaguando diretamente em campos de concentração. Esta não é uma realidade muito distante às quais os governos do welfare state produzem hoje sobre a nação. Se acreditam que derrubar o patriarcado,
promover a inclusão social e o desarmamento são as medidas governamentais do momento, farão serem o objetivo de vida nacional. Fazem isso obrigando os homens a entregarem as suas armas, ou obrigando os empresários a criar cotas de funcionários advindos de minorias em empresas. Decretam para que os seus súditos não possam andar de patinete pela cidade, vender cigarros em padarias, trabalhar em especialidades utilizando-se da prática obtida com a observação e conhecimento empírico do que diplomas sem valor ou diversas outras aberrações jurídicas. Todas essas intervenções anulam a liberdade humana de escolher qual a melhor maneira de despender a vida, acorrentando o homem nas amarras governamentais. E, como já sabemos, o governo não é um lugar muito limpo ou preenchido de pessoas éticas e de valores. Persigam os seus próprios valores e não deixem o governo ditar os rumos da sua vida. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube você também. Veja o link na descrição do vídeo. Até a próxima!